Nós temos, eu vejo muito isso no meu ambiente, passei por isso. As pessoas crescem enquanto eles conseguem levar. Aham. Com o seu tempo, com o seu gerente e tal, mas chega um momento que precisa ir para um outro nível. Que precisa uma governança, que precisa executivos de alto nível, que precisa... E eu vejo que muitas pessoas, empresas nunca passam o próximo nível, ou porque não botou gerentes de alto nível. E tá lá, na força do braço. Outros porque não botou executivos de alto nível. Tá? Fala sobre isso. O empresário é muito solitário, Paulo. Geralmente, o empresário, ele não é o melhor aluno da turma. Uhum. Geralmente, o melhor aluno da turma vai ser funcionário desse empresário. Eu não fui o melhor aluno da turma, tá? Só para dizer, eu estudava só na véspera da prova, e o único momento que eu estudei de verdade foi no vestibular. Ali eu estudei de verdade. Você resolveu. Não podia ficar. Tava meu pai quebrado, e tinha que passar numa pública, não tinha jeito. E naquela época só existia... Hoje você pode olhar e dizer, cara, vou fazer faculdade, tá tudo bem, eu tenho onde aprender. Naquela época era difícil. Naquela época era difícil. Então tinha que fazer faculdade, eu tinha que fazer pública, não tinha que estudar. Só podia ser pública, né? Não tinha como pagar. Então ali foi uma vida que eu estudei. E a frase eu gosto muito de frase, né? A frase minha que ilustra isso é assim, geralmente o mais inteligente trabalha para o mais corajoso. Uau! Esse é uma síntese, né, que eu faço. Porque geralmente o mais inteligente vai fazer um concurso público, vai trabalhar numa multinacional. Pensa demais. Pode dar certo, sabe? Ele até, pela inteligência que ele tem, ele acaba pensando mais do que deveria. Porque não tem problema pensar. Tem nenhum problema. Mas você precisa agir na mesma intensidade que você pensa. Se você pensa mais do que age, então é muito complicado, né? Então, o que acontece? O empresário, por conta disso, esse déficit intelectual que ele acumula nesse período educacional dele, em algum momento também vai pesar na empresa dele, porque ninguém está preparado para empreender, Paulo. Ninguém. O cara formado em administração, e pós-graduado em administração, doutorado em administração, ele não está preparado para empreender. Isso quando não está falando do médico que nunca estudou para empreender, um profissional legal. Ele é um bom técnico, ele é um bom advogado, mas não empreende. Ele é um bom médico, mas não empreende. Entendeu? Só que é o seguinte, a partir do momento que ele abriu um consultório, ele não é mais médico, ele passou a ser empresário, mas ele ainda se comporta como médico. Então o que acontece? Nesse cenário, o empresário é muito solitário. Por dois motivos. Primeiro, o que ele precisa aprender, ele não consegue achar na academia. Não consegue. Um professor, com todo respeito aos professores, obviamente, com todo carinho e respeito que eles têm, mas ele nunca empreendeu. Uhum. Então ele não vai conseguir... É teoria. É só teoria. Ele não vai conseguir ser ajudado como precisa. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que na família dele, geralmente, esse cara que empreendeu e deu certo, e que é um sobrevivente, porque 80% das empresas quebram antes de completarem 10 anos. Então esse cara que é um sobrevivente, que deu certo, ele geralmente vai ser o cara mais bem-sucedido da família dele. E a partir desse momento, ele não consegue mais ter uma ajuda. Estatisticamente. Né? Cara, se um deu certo, os outros não vão dar muito certo. Pois é. E aí o que acontece, Paulo? Geralmente esse cara não consegue mais ser ajudado pelo pai dele, pela mãe dele, pelo irmão dele, pelo vizinho dele, pelos amigos dele. Você passou por isso, eu passei por todos isso. Nós. E aí ele começa a ser um cara que ele antes se alimentava de conselhos, hoje ele não consegue mais se alimentar. Ele vai ficando cada vez mais solitário. Uhum. E aí, para piorar esse quadro, é que além do ciclo de relacionamento dele não conseguir mais alimentá-lo de nada, a não ser de amizade, mas nada de que pudesse ajudar. Uhum. E o cara tá passando um problema na empresa e ninguém pode ajudar ele. E se ajudar, vai falar bobagem. Provavelmente. E se falar, vai ser pior. E aí o ponto, Paulo, além de não ter ninguém para ajudar, ele começa a ter gente para pedir dinheiro emprestado, para pedir emprego, para puxar o saco, para dizer o que é o erro, e por aí vai. E aí é aquela máxima que a gente conhece no mercado, né? Se você é o melhor da mesa, significa que você está na mesa errada. E tudo isso que você acabou de dizer agora sobre o empresário, na sua pergunta, tem a ver com as referências do empresário. Então, o empresário ele só vai crescer se ele aumentar as referências dele. Uau.
Ele precisa subir a régua dele. Uau. Ele precisa aumentar as referências dele. Ele precisa falar com quem é melhor do que ele. Ele precisa falar com gente que está fazendo aquilo que ele nunca fez. Ele precisa conversar com pessoas que estão tendo a coragem que ele não tem. Ele precisa conhecer pessoas diferentes. Que fizeram o que ele não Que fez. fizeram o que ele não fez, que já passaram pelas agruras que ele está passando. E que venceram os desafios Não que ele... como professor, mas como empresário. como empresários. Então, o grande dilema do empresário que está passando por esse momento, às vezes passa por ele sair da cidade dele. Estou dizendo que é uma regra, Uhum. mas às vezes seria muito bom se ele pudesse mudar de cidade, mudar de ambiente, Mudar de mesas. mudar de mesas. E hoje em dia, tem uma máxima que a gente fala também, que as pessoas chamam isso de networking, né? Ou seja, preciso conhecer pessoas novas, eu preciso trocar de mesas. Cara, networking se compra. Acesso se paga. Acesso se paga. Então, quando você vai num evento, você pode achar que está indo lá para ver o conteúdo. Beleza, também. Mas você está indo lá também para conhecer o cara que está do teu lado. O networking mais valioso que tem é o networking entre iguais. Às vezes a pessoa se ilude assim, não, cara, eu vou num lugar e vou conhecer um bilionário. Cara, ilusão. Muito provavelmente, tu não tem o que oferecer para um bilionário que vai despertar nele interesse em fazer algum negócio com você. Nem a presença. Entendeu? Então, assim, o ideal, o networking mais valioso que existe é um networking entre iguais, pessoas iguais a você. Ó, lidar com pessoas iguais já é melhor do que lidar com pessoas que estão ali, que não podem contribuir contigo. Esses são os teus novos clientes, seus novos amigos, esses são os seus novos parceiros, novos ecossistemas. Isso se compra, cara. Eu vou te confessar a minha vida e o que eu aprendi e como isso revolucionou. Eu falo, aprendi a duras penas que você tem que estar no lugar certo, com as pessoas certas, obtendo o conhecimento certo. Mas o que te muda não é o conhecimento, nem as pessoas, nem o lugar. É a combinação, é a experiência. Isso. É entender, é sentir, é ouvir, é falar. Olha como ele fala, olha como ele pensa. Isso tem muito valor. A linguagem não verbal vale muito. Ó, a linguagem não verbal é assim, é tu olhar pro cara e ver ele falando e tu pensar assim, caraca, esse cara é mais corajoso que eu. É isso. Pô, assim, às vezes o cara pensa assim, pô, às vezes o cara se acha é bom, um empresário ele é um cara confiante. Pô, eu sou um cara, sou corajoso, sou isso, sou aquilo. Aí ele tá no meio, daqui a pouco ele chega à conclusão. Caraca, não sou tão corajoso quanto eu pensava. É isso. Tem referências Isso tem novas, muito referências altas. Isso tem muito poder, Paulo. Então, e aí eu entendi isso. Lugares certos, pessoas certas e o conhecimento. Mas para estar no lugar certo, tem que sair dos lugares errados. Isso. Falta com as pessoas certas, tenho que me dar o trabalho e a coragem de sair, me afastar das pessoas erradas e buscar o conhecimento certo.